certamente vai ter mais alguém chegando aí durante a aula, mas assim, importante a participação no fórum. Nós estamos discutindo como será a avaliação de vocês. Ontem tivemos uma reunião bastante longa, mas não chegamos a nenhuma definição, ou melhor, definimos, mas está agora sobre a análise da reitoria, que a reitoria decidir, a gente publiciza para vocês. Mas o que eu posso adiantar desde já é que a participação de vocês nos fóruns, a partir da próxima semana, porque amanhã é feriado, a gente vai poder ficar em casa amanhã, olha que coisa boa, né? Amanhã é feriado, então, a partir da próxima semana, o fórum ele vai estar computando uma parte da nota de vocês, então a participação se torna fundamental para que vocês possam ser avaliados pelas inserções, ok? O nosso fórum hoje, eu peço um resumo do que a gente vai discutir aqui, né, dos principais pontos, e depois eu vou interagir também, pontuando para vocês alguma coisa ali. Também tem o e-mail que eu deixo para vocês ali, eu só peço para colocar no começo, Covid-19, o seu nome, para poder identificar, porque eu recebo centenas de e-mail todo dia, centenas de WhatsApp todo dia, então a gente fica meio perdido no meio de tanta documentação. E para dar prioridade para vocês, se você conseguir colocar o Covid-19, eu consigo ali participar, tá bom? Bom, o tema que a gente separou para hoje, pessoal, continuando, seguindo a obra referência nossa do professor Humberto, competência e os limites da jurisdição nacional. Como que se dá essa questão da competência? A competência, eu já devo ter frisado nas aulas presenciais, mas competência nada mais é onde eu vou propor a minha ação. Qual é a justiça, qual é o local, perante qual juiz natural que eu vou poder apresentar essa minha ação, ok? Então, a gente podendo, dando continuidade, insisto mais uma vez, pode abrir o microfone, falar à vontade, tá? Para a gente poder interagir. É fundamental as perguntas de vocês. Até eu recomendo que se pudessem ler o texto antes, ajudaria muito. Eu tenho disponibilizado os slides, pelo menos ali um dia antes também, para vocês poderem ir olhando. A turma de vocês ela está um pouco atrasada em relação à outra turma, porque nós tivemos, acho que foi a Andriele que passou mal um dia por causa da gestação, eu adiantei, então vocês têm já tem 2 aulas adiantadas sempre de material para estudo, tá bom? Avançando, então. Inclusive, essa aula tem com áudio também no YouTube, para vocês poderem, se quiser, ter o áudio dela lá. Bom, para a gente começar a falar de competência, é fundamental a gente entender, em primeiro lugar, o que é uma relação processual. A gente falou muito disso já, mas até então não deu nome para vocês, né? Competência, relação processual, perdão, tem a ver aí com a ideia do autor, que tem alguém mexendo nos meus slides aí, né, povo? Não mexe no slide não, senão vocês antecipam a apresentação, mas deixa assim por enquanto. O processo começa, então, com o autor levando lá a sua pretensão para o juiz. Ele vai fazer, por meio do seu advogado, essa petição para poder... Deixa eu tentar parar esse slide, senão não vai dar certo. Vamos lá, vou tentar mais uma vez aqui. Então, o autor vai, leva a sua pretensão para o juiz, né? Quem que é esse juiz? O juiz é o juiz de Estado. Ele tem algumas características que são fundamentais. A primeira delas é ele estar entre as partes e acima das partes, para que ele possa manter aquilo que a gente já mencionou em aula, que é a imparcialidade. Essa imparcialidade é fundamental, porque ele vai ter que julgar o processo. Qual o processo? Entre o autor e a figura do réu. O réu, ele vai ter que vir participar do processo. A gente aprendeu já que o réu participa do processo por meio da citação. O que é a citação? É quando eu chamo o réu e a citação é destinada apenas à figura do réu e apenas para a figura do réu poder apresentar a sua contestação. Não tem qualquer outra coisa que aconteça no processo, vai se chamar outra coisa, vai chamar intimação. A citação ela só acontece uma vez dentro desse processo.
ou melhor, de qualquer processo, ela acontece só uma vez, é claro, a citação válida. Se o réu for citado de forma errada, eu vou precisar refazer essa citação diversas vezes até que uma vez ela ocorra de forma válida. Por que ela tem que ser de forma válida? Porque nós temos que possibilitar o contraditório. Às vezes pode acontecer da citação chegar na casa e ser entregue para a mãe do réu. A mãe do réu não é o réu. Ela não tem competência, autoridade, vamos usar essa palavra, ela não tem autoridade para receber essa citação. Então, nesse momento em que o réu é citado, forma-se o que a gente chama, que está ali embaixo, de relação processual. Por que relação? Eu tenho de um lado o autor e de outro lado o réu, intermediado pela figura do juiz. A gente costuma dizer que o autor entra com uma ação contra o Estado, contra o juiz, e o juiz ele vai replicar, ele vai mandar citar o réu. Então a gente fala que o Estado está em face do réu, né? Resumindo, seria assim: o autor contra o Estado processando o réu. E o autor, então, entra com ação contra o Estado, e o Estado em face do réu para fazer a coisa andar. Pessoal, só um parênteses: quando eu compartilho o slide, vocês também podem movimentar. Então, peço para vocês não movimentar os slides aí, senão fica indo e voltando, atrapalha o andamento da aula, tá bom? Então, é alguém que está apertando, eu ainda não aprendi a bloquear o compartilhamento para que vocês não possam mexer. Então, peço gentileza de deixar que eu movimente por aqui, ok? Avançando. Como esse slide ficou muito carregado, eu trago esse resumo aqui, para a gente poder visualizar de forma mais simples. Então, eu tenho ali o juiz, acima e entre as partes, o autor e o réu, na construção da sua relação processual, ok? Bom, ainda, para a gente entender a jurisdição, a competência, nós ainda temos que entender um pouco da jurisdição. A jurisdição, ela é una. O que significa que ela é una? Ela é uma unidade. A turma que já teve essa aula teve um pouco de dificuldade em entender essa questão da una. Então, vou me detalhar um pouquinho mais ela. O Brasil, ele é um país só, né? Como está até ali o mapinha dele, ele é um país só. Ele tem toda uma dimensão territorial. Então, do Iapoque ao Chuí, né, da extremidade norte à extremidade sul do país, a jurisdição pode buscar qualquer pessoa. Existe uma expressão muito usada em processo civil que se chama o país ele é coberto pelo manto da jurisdição, ou seja, é o país inteirinho que ele é tutelado pelo poder judiciário. Então, se você fizer uma coisa errada aqui no Paraná e for para o Amazonas, a jurisdição vai te buscar no Amazonas. Inclusive até fora do país, que a gente vai tratar na próxima aula da competência internacional. Então, por isso que a gente fala que ela é uma unidade, ela é uma coisa só. Todavia, ela é muito grande, o país é muito grande. Então, para que essa jurisdição possa, de fato, funcionar, a gente faz uma divisão dessa jurisdição. Eu gosto muito desse conceito aí do professor Moacir Amaral Santos, daí a foto dele, para quem não conhece. O professor Moacir Amaral Santos, ele fala assim: competência é a medida da jurisdição. Então, eu acho que ele resume bem a ideia de competência. Ele divide para nós muito bem o que é competência. Ela é a medida, ou seja, como a jurisdição ela é una, sendo una, ela é muito grande, a gente partilha ela em pequenos pedaços, em pequenos pedacinhos. E esses pequenos pedaços é que são a nossa competência. Humberto Teodoro, numa conceituação bastante técnica, diz que é a capacidade do juiz para atuar em determinados processos. Então, é aquilo que nos permite, que nos facilita o ajuizamento das ações. Então, eu sei que determinada ação é na Justiça Federal, é por conta da competência, eu sei que é na Justiça do Trabalho. Por que eu proponho ação em Maringá, não proponho em Londrina? Existem regras para isso, e essa aula, essas próximas aulas, vão nos ensinar
a fazer isso? Bom, aonde que eu encontro as regras da competência? As regras da competência, elas estão lá em primeiro lugar na nossa Constituição Federal. Então, se vocês tiverem um cuidado, você vai ver que na Constituição Federal existe uma série de competências. Inclusive, para outra turma, eu passei uma atividade, né, no fórum, eu mudei para vocês, mas a atividade do fórum que eu passei para eles, posso passar para vocês agora também, recomendo que o façam. Vá até a Constituição Federal e veja qual é a competência de cada um dos órgãos. Competência do STF, do STJ, da Justiça do Trabalho, né, para vocês poderem ir já se habituando a essa nomenclatura, a essas regrinhas. Além da Constituição Federal, eu também vou ter regras sobre competência nas leis processuais, que, na verdade, é o nosso grande foco, o nosso grande objeto de estudo será exatamente aquilo que a lei processual disciplina sobre competência. A gente menciona um pouquinho na aula de hoje, um pouquinho na próxima aula também sobre Constituição Federal, mas o grande foco é a lei processual. Além da lei processual, nós temos a lei de organização judiciária. Em slides passados, eu coloquei lá as iniciais, a sigla CODJ, estava até em cor negra, com letrinhas azuis, CODJ, que é o Código de Organização e Divisão Judiciária. Cada estado tem o seu, cada estado tem a sua organização. Então, a gente pode se deparar com circunstâncias que o fórum, fisicamente o fórum, em determinados estados, só funciona à tarde. Em outros estados, só funciona pela manhã. Em outros estados, pode funcionar manhã e tarde. Então, isso muda de estado para estado. Então, é muito importante conhecer, né, a organização de cada estado quando você vai advogar. Hoje, com o processo eletrônico, a gente quase não vai mais a fórum físico, né? Eu estava conversando com a Amanda, e a Amanda me dizendo que ela faz estágio. O fluxo de advogados hoje nos juizados, nos fóruns, ele seria o quê? 1/5 do que era no passado, né? Formava fila para atendimento nos fóruns. Hoje, com o processo eletrônico, tudo isso foi se encerrando, mas as regras de competência, mesmo por processo eletrônico, ainda são fundamentais, essas regras. Avançando um pouquinho. Eu preciso lembrar, dentro da competência, que cada estado, cada país, né, cada país tem a sua soberania. Então, aquilo que eu estabeleço de competência aqui no Brasil não vai servir em outros países, né? Quando eu falo de competência, estou falando da competência de ação proposta em território nacional. E da mesma forma que o Brasil não pode se imiscuir, não pode entrar nas regras de outros países, a recíproca é verdadeira. Outros países também não podem palpitar aquilo que a gente vai fazer aqui. Quando a gente fala de distribuição de competência, eu acho que essa é a principal, essa que está em rosinha agora, aí, que é o espaço territorial. Existem várias regras de competência, vou mencionar elas agora muito rapidamente, mas a principal delas é a questão da territorialidade. Então, a competência respeita muito o espaço. Aquilo, por exemplo, a gente aprendeu, né, a figura do juiz. O juiz, ele não pode tudo. Ele só vai poder atuar dentro da comarca para a qual ele está nomeado. Em outras palavras, o juiz de Maringá, ele é juiz em Marialva, mas ele não pode, ele é juiz em qualquer lugar que ele for, qualquer lugar do mundo ele é juiz, mas a atribuição funcional para ele poder trabalhar, o juiz de Maringá não pode trabalhar em Marialva, ele não manda em Marialva. O juiz de Maringá não manda em Sarandi, não manda em São Paulo. Então, isso é muito importante porque delimita o campo de atuação de cada um deles. A competência, ela também traz limitações hierárquicas. A gente vai aprender que determinados processos só podem podem começar diretamente lá no STF. Lembra como agora há pouco eu falei para olhar a Constituição? Olha a Constituição. Você vai ver que, por exemplo, mandado de segurança contra um ato ministro, nós estamos aí nessa época da pandemia, se o ministro da Saúde fizer alguma besteira e a gente precisar impetrar um mandado de segurança, terá que ser lá no STF diretamente por conta da condição dele de ministro. Então, dependendo do grau, do tipo de processo, eu tenho uma regra específica para isso. É claro que é minoria. A grande parte das ações
90% das ações são propostas em primeiro grau, mas pode acontecer que, hierarquicamente, eu tenha regras que exijam que a ação seja proposta em outro tribunal. Ainda a competência, pessoal, se você tiver alguma dúvida, pode interromper, tá? Fica à vontade, é só abrir o microfone aí e falar. A competência ainda, ela faz a outra divisão, que é a questão da natureza. Por exemplo, uma ação penal, quem vai julgar é a vara criminal. A vara de família cuida da vara de família, o cível do cível. O juiz que cuida, por exemplo, da Justiça Federal, não julga processos da Justiça Estadual, por conta da natureza do tipo de processo que ele está acompanhando ali. Valor da causa, bem simplesinho esse aqui hoje, né? Nós temos basicamente o juizado especial cível, que a gente já aprendeu que, para propor uma ação no juizado especial cível, tem um teto de valor da causa, né? Para a gente poder interagir um pouco, qual que é o teto, pessoal? Quem lembra aí, quando que eu posso propor uma ação no juizado especial? Cadê a Amanda? Amanda que faz estágio lá. Até quanto, Amanda, que uma ação pode ser proposta no juizado? Professor, eu faço estágio na área de criminal, mas eu acho que é até 40 salários mínimos, não é? Isso, muito bem. No juizado especial é até 40 salários mínimos. Isso nós estamos falando do juizado estadual. Se for na Justiça Federal, aí o teto vai mudar. O teto passa a ser 60 salários mínimos. Então, a gente também tem uma regra recursal hoje para execução fiscal, que também tem uma regrinha para valor da causa. Fora isso, a gente quase não tem hoje no Brasil uma grande importância para a competência e razão do valor da causa. Por fim, dependendo das pessoas, a gente aprende, isso é mais em penal que a gente vê, tal do foro privilegiado, né, prerrogativa de foro. Então, aqui no processo civil também vai ter, a gente vai aprender que, por exemplo, um desembargador, se precisar ser processado, não será processado em primeiro grau. Ele já tem que ser, o processo já começa contra ele lá no Tribunal de Justiça. Opa, mexi aqui alguma coisa. Lá no Tribunal de Justiça. Então, a gente, dependendo do tipo da pessoa que vai ser processada, ela vai ter um local específico para que a ação seja proposta. Insisto, no processo civil são muito poucas pessoas que têm essa regra, e essas regras estão positivadas lá na Constituição Federal. Por isso é importante você voltar e olhar a Constituição Federal também, ok? Um outro detalhezinho que isso não aparece no livro e poucos autores comentam é a Constituição Estadual. A Constituição Estadual também traz algumas regras de competência. São bem poucas. Normalmente, ela repete ou o Código de Processo ou repete a Constituição Federal. Mas seria importante que você também desse uma olhadinha aí na Constituição do Estado. Sugiro o Estado do Paraná por ser o nosso Estado, mas se forem advogar em outros estados, seria bom também conhecer a regra do estado em que você pretende advogar. Ok? Então, essas são as principais regras de competência. Nós vamos ter que aprofundar cada uma delas, né? Nós vamos chegar nos detalhes da hierarquia, nos detalhes das pessoas, mas, por enquanto, a gente vai começar com a competência que eu mencionei agora há pouco, competência internacional. Eu coloquei essa frase com um novo código aqui embaixo para me lembrar de falar para vocês. É muito importante, a partir de agora, acompanhar as aulas com o Código de Processo Civil, porque eu vou me remeter a diversos artigos, então vocês podem fazer as suas anotações aí para vocês poderem se lembrar das coisas mais importantes. Bom, competência internacional. O que a gente precisa saber sobre isso? Primeira coisa, aquilo que eu já mencionei, cada estado tem a sua própria soberania. Cada estado, então, ele é soberano para poder construir as suas regras de competência. Então, cada estado é soberano encontrando obstáculos para a fixação de sua competência, podendo estender esses limites até onde entender necessário. É claro que esse até onde entender necessário é dentro do seu próprio território nacional. Um país não pode entrar na área do outro. Inclusive,
se um país pudesse entrar na área do outro, você teria aí muitos problemas, né? Que iam querer avançar em espaço do outro, e isso o direito internacional não nos permite. Quanto à competência internacional, nós vamos ter dois tipos de competência internacional. A primeira é essa, que está aí, ó, em negrito, que é a competência exclusiva. O que é uma competência exclusiva? Está lá, ó, compete a autoridade judiciária brasileira com exclusão de qualquer outra. Então, a gente vai aprender agora que existem 3 tipos de ações que só o Brasil vai julgar. Não tem como essa ação ser proposta em outro local, em outro país. Se essa ação for proposta em outro país, ela não terá absolutamente nenhuma validade para nós. Então, são 3 tipos de ações. Que tipo de ações são essas? E vocês vão entender claramente, na hora que eu mencionar quais são elas, que esta regra de exclusão, ela é para proteger o interesse nacional. A gente quer proteger o cidadão, a gente quer proteger as terras do Brasil. Então, lembra aí, competência exclusiva, ela protege o interesse do nacional. Quem está anotando a aula aí, competência exclusiva é igual interesse nacional. Isso é fundamental, essa compreensão. Se você compreender que a competência exclusiva protege o interesse nacional, vai ficar fácil de você lembrar no dia a dia que regras são essas. Vamos, a primeira delas é essa, ó. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, conhecer as ações relativas a imóveis situados no Brasil. É uma forma de proteger nosso espaço territorial. No passado, as guerras elas eram feitas para poder tomar terras. O Estado que possuía mais terras era o Estado mais poderoso do que os outros. Hoje não é tanto assim, hoje as guerras são mais por questões econômicas, mas o espaço territorial, ele é ainda muito importante. Lá em Constitucional, em Teoria do Estado, vocês aprenderam que o território é um dos elementos do Estado. Bom, imagina o seguinte também, tem aquela lenda urbana de que os livros americanos de escolares, eles tirariam a Amazônia do solo brasileiro e colocariam ela como solo internacional, como território, como patrimônio da humanidade. Agora, em janeiro, com as queimadas, o Macron, o presidente da França, voltou a falar muito da Amazônia. Então, se por acaso não houvesse essa regra de exclusão, pode ser, né, vamos aqui imaginar, pode ser que outros países quisessem pegar para si uma parte do nosso solo por meio da justiça. Então, por isso que, grava aí, imóvel, no nosso Brasil, só a justiça brasileira pode julgar. Nenhum outro país vai poder decidir sobre as nossas terras. Ok? Então, primeira regra, só imóveis. Segunda regra, inventário e partilha. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular, ao inventário e a partir de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança, olha que interessante, ainda que o autor da herança, quem que é o autor da herança? Quem morreu. O autor da herança é quem morreu. Ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, vejam, se eu vou discutir bens que estão no Brasil, mesmo que ele seja estrangeiro, o inventário e a partilha tem que ser feita aqui no Brasil. Mas como é que protege o interesse do nacional? Funciona assim. Eu estou lendo um livro chamado O Livreiro de Cabul. Não sei se alguém já teve oportunidade de ler esse livro. Ele trata lá muito da questão das mulheres no Islã, né? Talibã. E lá no Oriente Médio, as mulheres não têm nenhum tipo de direito. É a exclusão completa de direitos. Então, para evitar que, por exemplo, a mulher fosse prejudicada num processo de inventário, numa partilha de bens, o Brasil coloca que somente a justiça brasileira vai poder julgar segundo as regras da justiça brasileira. Não é só isso, famílias italianas, famílias japonesas, de tradição antiga, elas também tinham um costume, aqui no Brasil mesmo, de deixar os bens
para os filhos mais velhos, para os filhos homens mais velhos. Uma questão aí de cultura. Então, para evitar que essas regras de cultura prejudicassem o cidadão brasileiro, o homem e a mulher brasileira, eles então criaram essa regra que só o Brasil pode fazer esse inventário, fazer essa partilha desses bens. Mais uma vez, para proteger o interesse do nacional, ok? Por fim, divórcio, né? As ações de divórcio, separação ou dissolução de união estável, só a justiça brasileira é que vai poder, de fato, julgar. Da mesma forma, para proteger os interesses do nacional, porque muitas vezes, quando as pessoas vão se separar, é aquela guerra por bens. Então, para evitar que alguma outra regra prejudique alguém, eles exigem que o divórcio seja feito no Brasil, e se feito fora daqui, não tem nenhuma validade, ok? Então, sobre competência internacional, pessoal, são essas três coisinhas que vocês têm que se lembrar: imóveis, inventário e divórcio. Lembrando dessas três regras, fica fácil de amanhã ou depois poder resolver uma questão de um exame de ordem, um concurso público que verse a respeito dessa competência. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vocês são muito quietinhos. Como não há dúvida, vamos à frente. Professor, Oi. O Diga, inverso, se eu casar no estrangeiro, ele vale para cá, então? É só o divórcio que não vale? Você já quer casar já, menina? Não, tá doido. Tá doido? Veja, o casamento feito no estrangeiro, ele vale aqui no Brasil. Você também é considerado uma pessoa casada, para fins documentais. Não tem nenhum problema você casar fora e vir aqui para o Brasil. Agora, para você fazer o seu divórcio, se você se casou em outro país, aí o seu divórcio terá que ser feito no outro país. Quando a gente fala de competência exclusiva, são os casamentos feitos em solo nacional. Tá? Então, eu tenho uma aluna que hoje ela é do 5º semestre. Ela foi para a Espanha, se casou na Espanha. Ela pode se divorciar aqui no Brasil? Teoricamente, poderia, mas eu preciso perguntar: na Espanha prevalecem as mesmas regras? Se a Espanha exigir que o divórcio seja feito lá, aí ela não vai poder se divorciar aqui no Brasil, entendeu? Então, assim, aonde você casa é onde você tem que divorciar. Se outro país permitir, você pode até se divorciar fora. Agora, se você casar no Brasil, o único local que você vai poder se divorciar é no Brasil. Tá, obrigada. Se vocês pararem para pensar, as três regras, tanto o imóvel, tanto o inventário, quanto o divórcio, ela tem uma única preocupação: é patrimonial. É para evitar que no divórcio, né, por exemplo, na Espanha, eu não tenho certeza, mas na Espanha, se eu não me engano, o homem tem mais proteção do que a mulher na questão do divórcio. Por quê? A gente não pode esquecer que o mundo, até a década de 90, 80, ele era essencialmente machista. As regras eram feitas para proteger o homem, né, para proteger o filho homem. Então, por isso que tem essas regras que vai bloquear para evitar que, lembra lá da isonomia? Todo mundo é igual. Então, o homem não vai ter um tratamento diferenciado no divórcio, não vai ter um tratamento diferenciado no inventário, né, e nos imóveis é o Brasil que vai cuidar. É nesse sentido. Respondi, Amanda. Amanda, não foi a Ana Júlia que perguntou, né? Sim, prof. Obrigada. Por nada. Podem perguntar, fiquem à vontade. Ok? Então, visto a internacional, a gente vai ver agora a competência interna. Bom, a competência interna, que a gente chama de... Perdão, interna não, ainda é a internacional, né, mas agora a gente chama de competência internacional concorrente. A exclusiva eu só poderia propor no Brasil. A concorrente, eu posso propor ação aqui no Brasil, mas também posso propor fora do país. Então, eu posso processar alguém em outro país? Pode, mas já fica a orientação. Se você vai processar uma pessoa na França, você vai ter que seguir as regras francesas.
Na Itália, as regras italianas, e cada país vai ter a sua própria legislação, e a legislação vai variar, e vai variar muito, ok? Tanto que o pessoal quer fazer intercâmbio, é sempre um grande problema, vem para a coordenação, professor, mas que disciplina que você vai validar que eu fizer no outro país? De verdade, nenhuma. Tudo que você estudar no outro país não serve para cá, a não ser que seja direitos humanos, filosofia do direito. Então, aí a gente acaba, no intercâmbio, para não prejudicar o aluno, você acaba validando ali por aproximação, né? Fez penal lá, a gente valida penal aqui, mas teoricamente não deveria, porque são coisas completamente distintas. Mas, retornando ao meu foco, então, existem ações que podem ser feitas no Brasil e ações que podem ser feitas fora do Brasil. Claro que a gente acaba optando pelo Brasil, mas tem que verificar aí a condição de cada pessoa. A primeira delas é essa daqui, ó. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Então, pessoa da Venezuela veio morar aqui no Brasil, fez alguma coisa de errado, vou processar onde? Aqui no Brasil. Eu não vou precisar ir à Venezuela. Mas se eu quiser ir à Venezuela, fique à vontade, não tem nenhum problema, ok? Então, na região de fronteira, você tem muito isso. A pessoa vem, né, quem conhece lá é Ponta Porã. Ele mora de um lado ou do outro da fronteira, dividido por uma rua. Se eu posso optar em processar no Brasil ou fora do Brasil, é uma opção. Na competência concorrente, você opta pelo local que você quer propor a ação. Você vai fazer aquilo que você achar mais fácil. Segunda e terceira, está aí no Brasil, tiver que ser cumprida a obrigação. Então, se você faz um contrato com um estrangeiro, uma obrigação, um contrato com fora do país, e essa obrigação tiver que ser cumprida no Brasil, você pode propor ação aqui no Brasil ou fora do Brasil. A mesma coisa acontece com o fundamento de fato ou de direito ocorra de ato praticado no Brasil. Então, você está aí lá na Foz do Iguaçu, bateu o seu carro num carro de um argentino, de um paraguaio. Você pode processá-lo aqui no Brasil, né? O fato ocorreu aqui, ou processar no Paraguai, processá-lo na Argentina, e fica a seu critério, ok? Embora no Paraguai o direito do consumo seja muito mais fortalecido do que aqui no Brasil, né? Parece até engraçado falar isso, mas é real. Aqui no Brasil, se você compra um produto e esse produto é defeito, você tem que levar na loja, a loja vai mandar para assistência técnica, você comprou aquele celular novinho para usar, e fala, não, agora vai ficar 30 dias na assistência. No Paraguai, você pega o mesmo produto, vai na delegacia, eles vão na hora com você na loja e troca na hora o celular. Mas, enfim, né, é característica de cada país. O que vocês têm que gravar desse assunto? Na competência concorrente, a parte vai optar aonde ela quer propor a sua ação, no Brasil ou fora dele, ok? Nós ainda temos essa competência concorrente aqui, que ela é nova, que diz respeito ali ao nosso ação de alimentos. Isso não tinha no Código de Processo anterior, não mencionava isso, né? Ação de alimentos, você vai poder propor ela também, de alimentos, quando o credor, vamos de novo, compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar ações de alimentos quando o credor tiver domicílio ou residência no Brasil ou o réu mantiver vínculo no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda, obtenção de benefícios. Então, por que tem esse inciso, principalmente a letra B? Ele fala, olha só, posse, propriedade, bens, recebimento de renda, obtenção. Porque os alimentos vão ter que ser pagos. E se esses bens estão no Brasil, é muito mais fácil propor essa ação no Brasil do que depois ficar buscando bens da pessoa em outro país. E lembrando sempre que no Brasil a gente tem uma grande vantagem, que é a prisão por dívida de alimentos. Então, aquela pessoa que não paga os alimentos, ela poderá ser até sofrer a prisão por dívida de alimentos. Por fim, né, ficou aí a nossa relação de consumo. Então, as ações que envolvem relação de consumo pode ser feita aqui no Brasil. Quando você pega, por exemplo, esses produtos que a gente compra na China,
né? Aonde que é melhor processar? Melhor processar aqui no Brasil, para que você possa receber seu dinheiro de volta. O professor consegue receber de volta? Dá um trabalho danado, né? Às vezes sai mais caro o molho que o peixe. Então, quando você faz uma compra no exterior, às vezes compensa processar no Brasil mesmo, porque, no outro país, por conta da rapidez. Mas, fica aí a dica, o Brasil protege também o consumidor. Tanto os alimentos quanto as regras que envolvem essa relação de consumo são regras novas, não havia no código anterior, vem para o nosso ordenamento jurídico a partir do Código de Processo de 2015. Aqui tem uma divisão de tema que a gente já comentou, mas eu preciso resgatar esse quadro para que vocês consigam entender o que eu vou dizer agora na sequência. Vamos recapitular, ó. Estão vendo aqui? Eu estou com um mousezinho aqui, se eu consigo usar aqui vamos ver se vai dar certo. Então, eu tenho aqui, ó, a regra da competência, perdão, da litispendência. Muito importante a gente lembrar que a litispendência, ela vai ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Tem que ser tudo igualzinho, 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 igualzinho. Quando eu vou para a coisa julgada, nós também já estudamos, nós vamos ter a mesma coisa acontecendo. A mesma coisa acontecendo, né? O E aqui também certinho. O que vai diferenciar essas duas coisas, e é isso que você tem que guardar na sua cabeça, né? A nossa diferença, ela nasce a partir disso daqui. A litispendência, o processo ainda está tramitando, ainda está funcionando. Na coisa julgada, eu já tenho um dos processos que foi julgado, né? Ambas levam à extinção da ação mais nova. Agora, por que eu não posso ter duas ações iguais tramitando? Eu não sei se eu já detalhei com essas palavras para vocês, por isso vou fazê-lo agora. Eu não posso ter duas ações iguais, vocês podem ver que elas são 100% iguais. Eu não posso ter duas ações tramitando, porque isso pode ter decisões contraditórias. Eu posso ter uma ação em que eu fui julgado inocente e na outra eu fui julgado culpado. Em uma fui condenado a pagar a conta, na outra eu não fui condenado a pagar a conta. Isso nos traria insegurança jurídica. É possível ter decisões diferentes para processos iguais? Vocês não têm noção de como isso pode acontecer, né? Só a título de ilustração, eu advogo muito na área de desapropriação, muito. A gente tem ações pelo país inteiro. E é muito interessante aqui no Paraná que, normalmente, são os mesmos advogados que são os autores e os mesmos advogados que são os réus. Então, normalmente, a petição inicial é um recorta-cola. A contestação também é um recorta-cola. Tem juiz que dá liminar, tem juiz que não dá liminar. Aí você pega o mesmo agravo e manda, né? Só troca o nome das partes. Tem agravo que você consegue eliminar, tem agravo que você não consegue eliminar. Mas como é que pode uma coisa dessa? Né? São ações, ali no caso não são ações iguais, são muito parecidas porque muda o autor, mudam as terras, mas o assunto é o mesmo, a fundamentação é a mesma, mas cada juiz pensa de forma diferente. Por exemplo, aqui na região noroeste do Paraná, a gente está, sim, dominando todos os processos. Quando a gente vai para a região sul, lá a gente está perdendo todos os processos. Então, é uma coisa muito interessante, é o mesmo ordenamento, é a mesma coisa, mas são decisões contraditórias. Essa é a prática. Então, para evitar essa contradição, muita atenção aqui, ó, extinção das duas ações, ok? E aproveitando a conversa, nós também temos a conexão. A conexão, olha só, não me interessa as partes, ela não é levada em consideração. O que é importante é a causa de pedir, que deve ser igual, ou, olha como muda, olha como fica diferente, aqui é o e, aqui é o ou o pedido ser igual. Basta um deles ser igual e nós já teremos a conexão. A conexão, ela
vai ocorrer quando as ações estão em trâmite, duas ou mais ações parecidas, aqui não são iguais, são parecidas. A consequência na conexão não é a extinção, a consequência na conexão é a reunião das ações, ok? Se eu não me engano, eu já tinha passado isso para vocês, né? Não tinha colocado num esqueminha desse tão organizado assim, mas eu já tinha passado isso para vocês nas nossas aulas presenciais. Né? Por que estudamos isso? Por conta disso aqui, ó. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência. Então, vamos até aqui. O que está querendo dizer aqui? O que a lei está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: não há nenhum problema em eu propor uma ação. Lembra da competência concorrente? Eu posso propor a ação aqui no Brasil e a ação lá no outro país. Exemplo, acidente de trânsito em Foz do Iguaçu. Você bateu seu veículo no carro de um paraguaio bateu em você. Você pode processar o paraguaio aqui no Brasil e poderá processar o paraguaio lá no Paraguai, simultaneamente, duas ações iguais. Não caracteriza a litispendência porque, por conta da soberania, cada país tem a sua soberania. Então, se eles têm soberania, eu não falo em litispendência. Aí vem aquela dúvida que muitos podem estar pensando, então quer dizer que eu posso ganhar duas indenizações? Jamais. Nunca você vai poder ganhar duas vezes. Existe uma regra, um princípio de direito universal, que é o enriquecimento sem causa. Isso é proibido, não se aceita isso. Então, jamais você vai ter duas condenações. Então, se você ganhar a ação no Brasil, o Paraguai não vai te dar a condenação. Se você ganhou no Paraguai, o Brasil não vai te dar uma segunda condenação. Ah, mas os países fazem esse controle? Não, o país não faz esse controle. Quem vai fazer esse controle? O réu, né? O réu não vai querer perder duas vezes a mesma ação, não vai querer pagar duas vezes a mesma dívida. Então, entendam, né? Ação proposta em outro país não tem nada a ver com a ação brasileira. Então, pode acontecer eu ter duas ações tramitando igualzinho. Mesma coisa acontece com a conexão. Não existem ações conexas se a outra ação está em outro país, ok? Por que não acontece? Por conta da soberania. Então, a soberania impede a existência de ações de litispendência entre ações de países estrangeiros. É a soberania que é o nosso fator que vai diferenciar, ok? Essa parte eu sei que é um pouco mais complexa. Se você depois raciocinar, surgir dúvida, não quiser fazer agora, pode mandar por e-mail, que a gente vai estar procurando responder vocês aí, tá? Aproveitei também para trazer aqui esse do Código de Processo Civil também, do CPC. A gente tem lá o artigo 55 que fala: reputa-se conexas duas ou mais ações, se for comum, olha aqui, ó, aquilo que eu falei, pedido ou a causa de pedido. Não é criação minha, é isso. Isso aqui é o que a lei está estabelecendo para nós, para a gente poder ter as regras de conexão. A gente vai reunir os processos daí. Vai reunir aonde? Qual vara? A gente vai aprender isso mais à frente. Por fim, é possível, pessoal, as pessoas escolherem aonde elas vão propor a sua ação. Acho que vocês já estão todos adultos, já devem ter visto um contrato na vida aí. Se não viram, deveriam. Se você pegar qualquer contrato, se você entrar na internet aí e procurar, você vai ver que é possível que a gente tenha lá o chamado foro de eleição. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer um contrato aqui rapidinho. Tentando entrar aqui na internet, se eu consigo pegar um modelo de contrato para projetar para vocês. Aí, ver se eu consigo aqui algo. Está abrindo aqui, estou abrindo no outro aplicativo aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar nessa tela aí. Acho que não vai dar para ver, não. Mas quando você pega um contrato, normalmente na parte final
dos contratos, ele vai ter lá o que a gente chama de foro de eleição, né? O que é um foro de eleição? É você eleger o local em que você vai fazer a sua ação. Aqui, ó. Locação de veículo, que deve ter. Todo contrato ele tem isso. Nossa, que esse contratinho vagabundo. Não vai ter aqui um fácil, não. Vocês podem usar muito modelo, só que toma cuidado com os modelos que estão na internet, que eles são muito ruins, normalmente. Aqui, ó. Estão conseguindo ver aí? Fala alguém comigo, você está vendo ou não está, por favor? Sim. Dá para ver sim, professor. Então, tá aí, ó. As partes elegem o foro da comarca em. E aí você coloca Londrina, Curitiba, Campo Grande, para decidir qualquer questão judicial decorrente deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. O que isso aí está dizendo? Está dizendo que as partes escolhem onde que elas querem entrar com a sua ação. É claro que isso não é para qualquer tipo de ação. A gente já aprendeu, né? Imóvel, divórcio. Embora divórcio não tenha essa cláusula, mas união estável poderia ter. Você poderia, numa união estável, estabelecer essa regra aí. Mas aqui, ó, observa só. Tirando essas que você não possa, vamos dizer assim, as demais você pode escolher o foro de eleição. A gente tem liberdade para, nos nossos contratos, escolher qual será o órgão que irá julgar o nosso processo. No que diz respeito a direito internacional, nos contratos internacionais, eu também tenho a mesma liberdade. Então, o que está escrito aqui? Não compete à autoridade brasileira o processamento e julgamento de ação que o contrato tiver eleição de foro exclusivo estrangeiro. Então, se no contrato internacional, que não verse, obviamente, sobre bens imóveis, você vai poder escolher qual o país que vai julgar o seu processo. Então, isso é uma questão da liberdade que as pessoas têm dentro do processo, dentro da contratação, para poder celebrar os seus negócios, ok? Bom, pessoal, dentro do que eu tinha preparado para hoje, esse aí seria o nosso principal assunto. Então, eu deixo a palavra aberta aí agora para alguém que queira fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, né? Deixa eu perguntar para o meu amigo Amir. E aí, Cassim, o que você achou dessa aula? Fala para mim, o que você entendeu ou não entendeu? O social deixou a câmera vinculada e não está aqui. Tá aí, fala, menino. Amir? Bonito, hein, cara? Tá bonitão, hein? Tá falando, não? Tá mudo. Quem mais, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa aí? Pedro, tá me ouvindo? João Pedro? Tô ouvindo aqui. O que você me diz da aula de hoje? Resume alguma coisa para mim. Vê se você ouviu a aula do começo. Alô? Oi, tô lhe ouvindo. Resumir? Isso. Vamos ver aqui. Vou ver aqui, vai. Fala comigo. Professor. Quem dormiu na aula inteira, agora você faz pergunta, né? Se vira, cara, responde aí, agora vai ter que se virar. Eu vou dar menos ponto para você, hein? Rapaz. O que você anotou aí? Fala para mim. Então, professor. Tá vendo o que dá se deixar só a câmera aberta, só não prestar atenção? Toma jeito. Galera, brincadeiras à parte, então era isso, né? Por favor, vão até o fórum agora, peguem as anotações, vejam os slides, né? Faça lá o resumo de vocês, para a gente poder trabalhar. O fundamental das aulas ao vivo é que vocês tirem as dúvidas, pessoal. Se vocês não lerem o texto e ficar nesse silêncio que a gente ficou aqui, só tem uma pessoa que perde, vocês mesmos, ok? Mas estou à disposição aí. Quem não tiver nenhuma pergunta, eu dou um beijo, um queijo, e a gente se encontra lá no fórum. Tá bom?
Ô, professor, Sim, querido. esse resumo que você pediu para fazer no fórum é dessa aula de hoje? Isso que a gente tratou hoje aqui. Tudo isso que eu falei aqui, faça o seu resumo e coloca lá para nós. Você tem esses slides de apoio, que ele já está no fórum. Vocês têm um livro também de apoio que a gente tratou e eu dei em PDF para vocês. Tá bom? A aula gravada, eu demoro um pouquinho para colocar, porque eu tenho que converter ela para poder jogar no YouTube ela. Mas daqui a pouquinho eu coloco o link lá para vocês também. Tá bom. Ó, obrigada. tá bom? Estou parando a gravação. Se alguém fizer uma pergunta ainda, fiquem à vontade. Eu vou só encerrar a gravação para a gente poder já começar a preparar o material para jogar no YouTube. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, eu estou